Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. E no programa de hoje nós vamos para a terceira parte do livro, que é o Espiritismo. Bom, para quem de repente nunca assistiu o nosso programa, qual o objetivo do programa? É falar do Espiritismo no nosso dia a dia, claro. E de um tempo para cá nós observamos que, de um modo geral, no Brasil não se tem o hábito de ler. O brasileiro não é uma pessoa que foi educada para ler, infelizmente. Falo isso porque sou professor há 40 anos. Sei bem, já fui estudante, claro, e sou professor há 40 anos. Então a gente sabe o quanto é difícil levar as pessoas a ler. E decidimos fazer um trabalho dentro do contexto espírita de divulgar os livros. Começamos com o trabalho de Joana, foram 30 capítulos, 30 programas. Depois André Luiz com todos os seus livros, foram mais uns 30 programas. E agora estamos vendo as obras da codificação. Sim, estamos trabalhando os livros da codificação. Já passamos pelo Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno, obras póstumas. E cada programa a gente analisa um pedacinho do livro. Com qual objetivo? Com o objetivo de levar as pessoas a se interessarem em ler. Claro que não vai ser um programa de 20 minutos que eu vou exaurir, eu vou acabar, eu vou fechar o assunto. Claro que não. Muito pelo contrário. Estamos só fazendo algumas pontuações. E a partir daí você estuda, você lê, e você vai ver um mundo de coisas. Vou dar um exemplo. Obras póstumas. Eu li Obras Póstumas uma vez na minha vida. Há muitos anos atrás, nunca mais li. Eu fui ler agora para poder fazer o programa. Quanta coisa maravilhosa tem. Aí eu peguei esse livro aqui, O que é o Espiritismo, de Kardec, um livrinho fininho, nada de, sem grandes pretensões o livro, mas tem lá dentro um material maravilhoso sobre os fundamentos da doutrina espírita. Sim, nos dias de hoje, nós temos a doutrina espírita espalhada pelo Brasil e misturada com um monte de coisa. Misturada com outras filosofias, então as pessoas começam a falar o que eles acham e não o que a doutrina espírita é. Claro, ninguém tem compromisso com a doutrina para falar o que a doutrina realmente é. Não tem. Então a pessoa fala o que ela quer. E eu particularmente acho que nós espíritas, já que assim nos denominamos, deveríamos lutar pela transparência, mostrar o que realmente é a doutrina espírita. Vou dar um exemplo típico. Nos dias de hoje é muito comum se falar em Deus nos centros espíritas, mas se você for a fundo no espírita e perguntar a ele como é a visão dele de Deus e tal, você vai ver que o Deus que os espíritas aqui no Brasil estão propagando é o Deus católico, protestante, e não aquilo que está nos livros espíritas, por exemplo, no Livro dos Espíritos. Há um receio, talvez, das pessoas que vieram de outras religiões, abrir o seu coração para os verdadeiros fundamentos da doutrina espírita. Então hoje nós temos aí uma mistura de coisas. Entra na internet, vai nas redes sociais, você vai ver perguntas assim, absurdas, sem o menor sentido sobre a doutrina espírita. Então vamos lá, nós estamos aqui para tentar levar essa objetividade dentro da nossa pequenez, tentar ajudar a mim, estudando, aumentar a minha capacidade de entender a doutrina e levar as pessoas também a melhorar o seu conhecimento sobre a doutrina. E acima de ter conhecimento, nós precisamos vivenciar a doutrina. Essa é a parte mais difícil. Porque estudar é fácil. Eu pego os livros aqui e leio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dezenas e dezenas e dezenas de livros que eu li toda a minha vida. E daí? Era melhor eu ter lido um livro só e ter vivenciado ele. Por exemplo, o Evangelho. Nossa, se tivesse lido somente o Evangelho a minha vida inteira e vivido, e estar viver o Evangelho em toda a sua plenitude, seria maravilhoso. Mas a gente vai entre quedas e levantes, entre
alegrias e tristezas. A gente vai tocando a vida e vai aprendendo aos poucos. É porque a evolução ela é passo a passo, isso aí é um jargão que todo mundo já fala. Ninguém vai sair dessa vida aqui já um Francisco de Assis, não vai. Nós lutamos para sair um pouquinho melhor do que nós entramos. Que na próxima a gente aprende um pouquinho mais e mais. Quando menos percebermos, como disse o próprio Francisco de Assis, a gente vai tentando fazer o possível e a qualquer momento nós estaremos fazendo o impossível de nos modificarmos internamente. Esse livro, então, ele foi trabalhado por Kardec, é um livro de 121 páginas, como eu disse, é um livro fino, né? Ele trabalha com 3 capítulos divididos entre diálogos, noções de espiritismo e alguns questionamentos na doutrina. Os diálogos é muito interessante, ele pega um ateu, uma pessoa, um cético, um padre, e faz esse jogo de o padre perguntando dentro da visão da doutrina católica os pontos da doutrina espírita e o Kardec respondendo. Espetáculo, muito legal, muito legal. E o mais legal ainda é que Kardec, em todos esses diálogos, ele respeita a posição do outro. Ele respeita a posição do ateu, do cético, do padre, ele respeita. Ele apenas coloca com umas palavras muito bem colocadas os posicionamentos da doutrina espírita. E aí, na primeira parte, nós falamos sobre o espiritismo e espiritualismo, dissidências, fenômenos espíritas simulados, tudo que são subcapítulos do livro. Boa e má vontade dos espíritos para convencer. Esse é um ponto importante. Os espíritos não estão aí, assim, querendo convencer ninguém. Se você se mostra interessado, pode ter certeza, vai vir espíritos para ajudar. Mas nós temos que nos mostrarmos interessados de verdade. Você quer mudar a sua vida? Quero. De verdade? De verdade. Os espíritos vão ajudar. É que a gente normalmente quer mudar a vida da boca para fora. Dentro de nós a gente quer manter aquele padrão nosso e não quer que ninguém mexe. Então, da boca para fora, como nos ensina Joana, nós colocamos máscaras, as famosas máscaras de persona, onde em cada situação da vida a gente usa uma máscara. E o que a gente realmente é, as nossas sombras, aquelas nossas dificuldades, estão lá no profundo da nossa psique, aguardando o momento das mudanças. E aí, nós vamos, eu estou olhando aqui, vamos para a terceira parte, onde vai ter um subcapítulo falado em loucura, suicídio e obsessão. As pessoas que são contra a doutrina espírita costumam dizer que entrar para o espiritismo você acaba correndo o risco de ficar louco ou se suicidar. E aí o Kardec vai explicar que não. A pessoa, de repente, ela tem um desequilíbrio mental, independente do espiritismo, ela já está com esse desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio pode ter acentuado. O suicídio, mesma coisa, e a obsessão, sem dúvida nenhuma. Mas, um detalhe que é importante. Quando você se dedica ao trabalho do bem, seja no espiritismo, seja onde for, você vai trabalhar para o bem, a espiritualidade, independente de ser espírita, não espírita, ateu, a espiritualidade não está preocupada com isso. Está preocupado que ele está fazendo o bem. Nós vamos ajudar ele. Ele está com um problema, nós vamos ajudar ele. Então o espírito não ajuda quem não faz o bem? Ajuda, mas desde que essa pessoa que não está fazendo o bem, dê abertura para os espíritos se aproximarem. Se eu mantenho um padrão de irritação, de ódio, de egoísmo extremo, de orgulho, de prepotência, eu não dou abertura para os espíritos chegarem a mim. Você não gosta da palavra espírito? Dos anjos, dos serafins, o nome que você quiser dar, dos guias, não tem problema nenhum. Eu prefiro dar o nome de espíritos superiores. Eles vão chegar a gente na medida em que a gente permitir. Então, a pessoa quer se utilizar da mediunidade. Para quê? Porque ela tem uma posição social, assim, sem muita expressão. Eu ia usar uma palavra, mas é uma palavra que não ia caber legal. Então eu cortei. Ela não tem muita expressão social. Então o que ela faz? Ela vai usar a mediunidade
eu vou ter que usar para aparecer. Mas tem muita gente fazendo isso. Muito. Usando a mediunidade para aparecer. Olha, eu estou vendo um espírito aqui, ele está falando que você tem que fazer assim, que você tem que fazer assado. Cuidado com essas coisas. Jesus disse, testai se os espíritos são de Deus. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Toma muito cuidado com isso. Tem gente boa fazendo isso? Tem, claro que tem, óbvio, mas toma cuidado. E aí, no uso errado da mediunidade, pode provocar distúrbios mentais, sem dúvida nenhuma, tá? Você deve estar escutando um cachorro latir, é o meu lá fora que adora latir, né? Então não posso fazer nada. Esquecimento do passado. Esquecimento do passado é uma característica que algumas pessoas que não querem concordar com o espiritismo, então vão achar desculpa assim, mas peraí, se eu já vivi outra vida, por que eu não lembro? É feito todo um processo de esquecimento para que a gente comece de novo. Porque se nós fôssemos espíritos evoluídos, alguns têm essa pretensão de ser, mas nós não somos, se fôssemos espíritos evoluídos, dificilmente nós teríamos esse esquecimento, porque não teríamos nada lá atrás para que a gente tivesse que ficar quieto. Mas 99,99999% da população do mundo são espíritos devedores. Somos espíritos errantes. E a gente está vivendo hoje com pessoas à nossa volta, parentes, amigos, e muitos deles são pessoas chegadas nossas, mas muitos não são. São espíritos que nós temos dívidas. A gente tem, apesar do esquecimento, você vai perceber que muitas pessoas têm uma certa facilidade para fazer certas coisas e não tem para fazer outras. De onde vem isso? Isso é Deus, você está querendo entrar nos destinos de Deus. Bom, aí nós teríamos um Deus que não seria muito justo. Por que aquela criança é desprovida de tudo que você possa imaginar de inteligência, de capacidade, e aquela outra, nossa, uma maravilha. É uma criança extremamente inteligente, toca um instrumento musical com 5 anos, 6 anos de idade, sei lá, um monte de coisa. Não. Aí há conquistas. Ai, tadinho. Não é uma questão de tadinho. Aquele espírito que está reencarnado naquela criança, a criança tem um monte de dificuldade, na verdade é o espírito que está com dificuldade. Esse comportamento de dó, ele é extremamente prejudicial ao espírito que está recebendo essas vibrações de dó. Ele está com problema? Tá. Então vamos ajudá-lo. Vamos colocar numa escola, vamos arrumar roupas, educação, né? Escola, educação. Vamos ver o que os pais estão precisando, vamos amparar os pais. Aí sim, nada de dó. Vamos amparar, vamos dar um norte para essa criatura. Mas ele não precisa de espiritismo? Ele não disse espiritismo. Um norte na vida, um norte equilibrado. Fugir daquilo que hoje no Brasil, infelizmente, virou uma pandemia, que chama-se a droga. A droga em todos os seus sentidos. A droga do álcool, a droga do fumo, a droga ilegal. Tudo isso só faz mal, não faz bem. Então vamos eliminar isso. Vamos conduzir. Pois é, o esquecimento do passado é uma ferramenta extremamente importante do contexto espírita. Elementos de convicção. De novo, os espíritos vão procurar nos convencer através de situações da nossa vida. Se alguém está esperando que vai aparecer um espírito, vai vir na tua frente assim, aquela luz azul linda, e ele vai aparecer no meio de fumacinha branca e dizer para você isso, aquilo, outro, eu posso dizer para você que o único lugar que vai aparecer isso é em filme de Hollywood. Na vida real isso não acontece. Na vida real nós vamos acordar na medida do nosso trabalho, do nosso esforço. Os espíritos vão nos dar os caminhos através da fala de um amigo, de um texto que você leu, coisas. Já viu como é que se faz evangelho no lar? Para quem nunca fez, compre o Evangelho segundo o Espiritismo, ou a Bíblia, o Evangelho, né, o Novo Testamento, abre ao acaso e leia um pedacinho. Por incrível que pareça, vai cair muita coisa que a gente precisa. Tá aí. Como é que você quer chamar isso? Chama de milagre. Chama de a obra, a mão de Deus na gente, o nome que você quiser.
mas a espiritualidade está ali presente. São os prepostos de Jesus. E Jesus, um preposto de Deus. E não só Jesus, mas espíritos dentro dessa magnitude em que está o nosso Mestre Jesus. Sociedades espíritas. Nesse texto, deixa eu abrir aqui, porque meu querido cachorro quer entrar. Então deixa... Pronto, ela já entrou, então agora eu posso fechar de novo. Ela entrou embaixo da minha mesinha de escritório aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos em frente. Sociedades espíritas. Nessa parte do livro, Kardec está conversando com uma pessoa, que eu não lembro agora se é o cético ou é o ateu, não lembro agora, um deles. E ele fala, eu queria participar da sociedade espírita. Ele falou, não dá. Para participar da sociedade espírita, você não precisa ser doutor, não precisa nada nisso. Acontece que nós temos uma sociedade, nós estamos fazendo estudos profundos. Você adentrar agora, você vai em busca de coisas elementares. Então nós podemos ter uma outra situação para que você possa adentrar, aprender o beabá, para depois se incorporar. O que acontece numa casa espírita séria. Você não pode pegar uma pessoa da rua e falar, vem cá, deixa eu ver uma coisa. Ah, você tem mediunidade, vem cá, você vai trabalhar. Não pode fazer isso. Essa pessoa tem que passar por um tratamento, né, de organização de suas energias, de preferência um curso. Às vezes ela já conhece muito espiritismo, ótimo, então de repente o curso pode ser até eliminado, mas um tratamento é importante. Uma conversa, talvez, onde eu trabalho, os cursos são divididos em 6 módulos. Se a pessoa não tem vivência espírita, não conhece espiritismo, está entrando agora, se interessou, fez tratamento e gostou, vai fazer os módulos todos. Mas conversando com a pessoa, você vê que a pessoa já tem muito conhecimento, sei lá, faz os 2 últimos módulos só, para acostumar com a energia que está se formando ali, a conexão com o mundo espiritual. E aí, você vai participar. É o que Kardec quis dizer para aquela pessoa. Não adianta eu pôr você aqui para dentro, senta na mesa, vamos discutir espiritismo. Você vai começar a perguntar perguntas básicas, que a gente não vamos perder tempo com isso, nós estamos estudando coisas mais profundas. E nessa sociedade espírita, se você fizer um estudo, você vai ver que eram nomes de escola, não eram nome de escola que eu digo assim, pessoas de muita vivência no contexto das filosofias espiritualistas. Interdição do espiritismo. Também a pessoa pergunta, e aí, você não tem medo que interditem o espiritismo, proíbam o espiritismo? Ele falou, bom, se quiser proibir, mas não vão conseguir. Pode ter certeza que não vão conseguir. Faz 2000 anos que Jesus trouxe os seus ensinamentos, até hoje estão tentando. É só você entrar nas mídias aí, redes sociais, mídias televisivas, impressas, tudo. Todos atacam Jesus de um jeito ou de outro. As políticas estão sempre atacando Jesus. E não estão conseguindo. E não vão conseguir. O planeta está em mudança. Nós vamos deixar de ser um planeta de expiações e provas e vamos adentrar a um planeta de regeneração. E as mudanças vão caminhando. E o que eu sempre digo, olha, presta atenção. Como é que o plano espiritual vai mudar o planeta com 8 bilhões de habitantes? É muito simples. Haroldo Dutra, uma vez numa palestra que eu assisti dele, achei espetacular e nunca mais esqueci. Se Jesus bater o martelo hoje e dizer assim, a partir de hoje não nasce mais espírito primitivo na Terra, porque todos sabem, aqui na Terra tem espírito primitivo, mais ou menos, melhorzinho, espíritos de alta envergadura, todos ainda comprometidos com a matéria, mas espíritos melhores e não tão bons. Se hoje Jesus fala não nasce mais espírito primitivo, em 90 anos, 80 anos, a Terra muda totalmente. Por mais vil das pessoas que estão aí hoje, elas não vão virar semente. Elas vão desencarnar, gostem elas não, pode tomar o remédio que for, fazer a academia que for, faz o que tem que fazer. Vai chegar uma hora que o corpo vai parar e esse espírito vai embora para a espiritualidade. Aí acabou o poder dele. Acabou toda a, sei lá, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, o orgulho, acabou tudo. O corpo foi tombado e aí esses espíritos serão recolhidos e levados a um planeta compatível com a evolução. Não sei se muitos de nós que estamos aqui
teremos a capacidade de voltar para cá, quando esse planeta estiver melhor. Não sei, pode ser que nós também não tenhamos, mas com certeza o planeta está melhorando, isso não tem a menor dúvida. Aí vem o terceiro diálogo, que é o diálogo do padre, que ele conversa, é muito bacana esse diálogo, onde ele conversa mesmo com o padre, faz uma série de, o padre faz perguntas para ele e ele responde, interessantíssimo. E aí vem noções elementares do Espiritismo. Nesse livrinho, ele reserva um capítulo, capítulo 2, só para falar sobre espíritos, comunicação com o mundo invisível, fim providencial das manifestações espíritas e falar dos médiuns. Daí, o que é importante a gente falar dos espíritos. Os espíritos não são um ser à parte da criação. Nós todos somos espíritos vivenciando uma situação aqui na Terra. Então somos espíritos vivenciando um corpo de carne. Nós não somos um corpo que tem espírito. Ah, é você corpo tal, você tem um espírito. Não, isso não está errado. Nós somos espírito. Estamos vivenciando uma experiência no mundo físico. Isso é importante, que é radicalmente diferente, né? Comunicação com o mundo invisível é a parte básica da doutrina. Reencarnação, pluralidade das existências, reencarnação é a mesma coisa. E aí nós vamos pluralidade dos mundos, comunicação com o mundo invisível. E acima de tudo isso, a caridade, o amor. Ou seja, isso vai fechar os princípios espíritas, né? E os médiuns, ele vai falar num subcapítulo, os diferentes tipos de médiuns. Lembrando que existem médiuns que têm a mediunidade por uma conquista do seu espírito, ele conquistou aquilo com a sua evolução, mas 0,00001% da população do mundo. E 99,99999% da população do mundo tem a mediunidade de aprendizado, a mediunidade de tarefa, a mediunidade que vai realizar ou pelo menos vai tentar realizar uma transformação dentro da pessoa. É fantástico isso. Então, os médiuns são, sem dúvida nenhuma, o elemento de interface, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Não existe ainda nenhum equipamento eletrônico, vai existir um dia, bom para fazer isso. Por enquanto, nós temos o médium, com todas as suas imperfeições. E aí o Kardec vai deixar claro lá. Se o médium não estuda, ele não tem bagagem. Não tendo bagagem, não tem uma comunicação adequada. É aí que tá. É necessário ter sintonia. O espírito pode ter um apreço por e não ter por outro, por uma questão de energia. Mas não, o espírito evoluído, ele tem que ser... Não é bem por aí. É muita fantasia, nós temos que ser pé no chão. Isso é uma coisa que falta em muita gente, é pé no chão. Não viver de fantasias, de misticismo. O espírito está presente, ele quer dar uma comunicação, ele vai escolher aquele médium que há existe uma união, existe alguma coisa que atraiu, e ao mesmo tempo é necessário também que tenha conhecimento mínimo, para que o espírito possa passar a mensagem que ele quer. Por isso que uma das coisas dos médiuns é estudar, estudar e estudar. Mas acima do estudar, estudar e estudar, existe aquilo que a Emmanuel falou para o Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. É isso aí, pessoal. E assim ficamos por aqui no nosso programa O Espiritismo em Nossas Vidas, com a terceira parte do livro O que é o Espiritismo. Nosso próximo encontro, nós vamos para a última parte para fechar esse maravilhoso livro. Todos fiquem na paz do Mestre Jesus. Até a próxima.